Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Eu sou o professor Eduardo Ceperuelo, professor de Física e Astronomia, e eu estou iniciando uma sequência de vídeos resolvendo probleminhas do currículo IB. O currículo IB é um currículo internacional, adotado por várias escolas do mundo inteiro. Inclusive aqui no Brasil nós temos algumas escolas que adotam esse currículo. E como muitos tópicos também são adotados pelo nosso currículo, pelo currículo brasileiro, então eu estou fazendo uma sequência aqui de probleminhas que vai servir tanto para alunos de escola internacional, de escolas bilíngues, quanto alunos do Brasil. Tá? Eu também vou fazer uma série de vídeos resolvendo probleminhas de física, mas eu estou começando pela matemática porque eu já sei, né, que no caso da física, muitos alunos têm dificuldade com a matemática aplicada na física. Então, eu estou começando com a matemática e depois eu vou vou fazer também uma sequência de vídeos de física. Bom, no vídeo de hoje eu vou resolver 3 equações do segundo grau pelo método da fatoração, tá? Então, quem por acaso já souber resolver esse tipo de equação pela fatoração, pode dar uma pausa no início de cada resolução e tentar resolver sozinho e depois comparar os resultados. Então vocês podem utilizar também esse vídeo como uma lista de exercícios, né? Se você quiser praticar mais equações do segundo grau, tá? Mais especificamente, nós vamos resolver equações do segundo grau incompletas. Nós sabemos que equações do segundo grau, pelo menos as completas, são escritas na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são coeficientes, ou seja, são números. Nas equações do segundo grau incompletas, está faltando o coeficiente c, ou seja, nesse caso aqui, o coeficiente c é igual a zero. Então esse tipo de equação do segundo grau, ela é muito apropriada para ser resolvida pelo método da fatoração. No que consiste esse método? Consiste em fatorar a expressão x ao quadrado menos 6x e a partir da forma fatorada dessa equação, encontrar as soluções, encontrar as raízes da equação. Ou seja, encontrar as raízes de uma equação significa encontrar os valores da incógnita x que, ao substituir na equação, a conta, né, a expressão numérica resultante, vai dar como resultado o valor que está aqui no lado direito da igualdade, ou seja, vai dar zero. Então, como que eu encontro inicialmente, como é que eu transformo uma equação do segundo grau na sua forma fatorada? Bom, para começos de conversa, eu tenho que identificar na equação o fator comum. O fator comum é aquele fator que está presente em todos os termos da equação. Aqui eu tenho dois termos, eu tenho o x ao quadrado e eu tenho o menos 6x, e reparem que o x é o fator comum nos dois termos, ele está presente em ambos os termos. Então eu posso fatorar o x, colocando ele em evidência, e multiplicando pela divisão entre a expressão x ao quadrado menos 6x por x. Vamos fazer termo a termo. X ao quadrado dividido por x vai dar x, porque x vezes x é igual a x ao quadrado. Menos 6x dividido por x, isso vai dar menos 6, porque x vezes menos 6 é igual a menos 6x. Isso é igual a zero. Então pronto, já achei a forma fatorada da equação acima. Agora, o método de resolução de uma equação fatorada é muito simples. Quando eu tenho dois números que multiplicados dá zero, eu só tenho duas situações em que essa multiplicação vai dar zero. Ou o primeiro fator, que é x, é igual a zero. E reparem que quando eu coloco essa primeira condição, eu já estou encontrando um valor para x. Significa então que x igual a zero é a primeira solução da minha equação. E o segundo fator, que é x menos 6,
eu também tenho que impor ele como sendo igual a zero. Essas são as duas condições para esse produto de dois fatores ter como resultado zero. Ou o primeiro é zero, ou o segundo fator como um todo é igual a zero. E aí agora aqui eu caí numa equação do primeiro grau, que é muito fácil de resolver. Basta isolar o x no lado esquerdo, jogando o menos 6 para o lado direito. Mas quando o menos 6 vai para o lado direito, ele vai trocando o sinal, ele vai somando, né? No caso, vai somar com zero. Só que a soma com zero vai dar o próprio 6. Então, repare que aqui eu já tenho também mais um outro valor para x. Significa, então, que essa é a segunda solução, ou a segunda raiz da equação x² menos 6x igual a zero. Você pode conferir se os resultados estão corretos substituindo cada um desses valores na equação acima. Então, se você pegar o zero e substituir na equação acima, você vai cair numa expressão numérica que você pode resolver, e a solução dessa expressão numérica tem que ser igual a zero. Você também pode testar a segunda solução, que é 6. Ao substituir 6 no lugar de x, você vai cair numa expressão numérica cuja solução também tem que dar zero. Então, se você quiser, você pode dar uma pausa nesse vídeo e testar essas duas soluções para ver se elas realmente são verdadeiras. Muito bem, então vamos para a segunda equação, né? Se você entendeu o método na primeira, tente fazer aqui sozinho. Então, dê novamente uma pausa nesse vídeo, tente resolver pelo método da fatoração e depois aperte o play para verificar a solução. Bom, vamos identificar aqui novamente o fator comum. Agora, não só apenas o x é comum nos dois termos, mas o 4 também é. Então significa que o fator comum é o 4x. E aí agora eu vou dividir cada termo por 4x para encontrar a expressão do segundo fator. 4x² dividido por 4x, isso vai dar x. Porque 4x vezes x é igual a 4x². Mais 4x dividido por 4x, isso vai dar mais 1. Por quê? 4x vezes 1 é igual a 4x. Isso é igual a zero e, finalmente, eu tenho a forma fatorada da equação acima. Novamente, eu tenho o produto de dois fatores. O primeiro é igual a 4x, o segundo fator é igual a x mais 1, e se o produto deles é igual a zero, então é porque ou o primeiro fator é igual a zero, ou o segundo fator é igual a zero. Agora eu preciso resolver essas duas equações para achar o valor de x. Na primeira, eu preciso isolar o x no lado esquerdo. Então eu tenho que passar ele para o lado direito. Como aqui é um produto, o 4 está multiplicando x, ele vai para o outro lado dividindo. Então fica 0 dividido por 4, que vai dar 0. Essa então é a primeira solução da equação acima. Resolvendo agora a segunda equação. X mais 1 igual a 0. Bom, o 1 está aqui somando o x. Então, se ele está somando, ele tem que passar para lá subtraindo. Então, vai ficar x igual a menos 1. Repare que tem que subtrair de 0. Então, 0 menos 1 vai dar o próprio menos 1. Então, essa aqui já é a segunda solução da equação. x2 igual a menos 1. Tá? Então, se você tentou fazer sozinho, parabéns, espero que tenha acertado. Se não acertou, não tem problema. O importante realmente é tentar fazer. Tá? Nós vamos para a próxima equação e você vai ter mais uma chance de tentar resolver sozinho e acertar dessa vez. Bom, vamos para a terceira e última equação desse vídeo. Então, eu tenho x² mais x igual a 0. Se você quiser tentar novamente fazer sozinho, tente dessa vez, dê uma pausa, tá? Identifique inicialmente o fator comum, fatore, né? Coloque o fator comum em evidência, e depois que achar a forma fatorada, resolva aplicando aquelas duas condições. Ok, vamos lá então. Vamos identificar inicialmente o fator comum. Aqui, nitidamente, o fator comum é o x.
Então, colocando x em evidência, dividindo cada termo por x, a gente fica com x mais 1. Então, a forma fatorada da equação acima é x vezes x mais 1 igual a zero. Aqui eu tenho o primeiro fator e aqui eu tenho o segundo fator. Assim, para que esse produto seja igual a zero, ou o primeiro fator é igual a zero, e aí eu já tenho a primeira solução do meu problema, ou o segundo fator é igual a zero. Resolvendo essa equação do primeiro grau, novamente jogando mais 1 para o outro lado, ele fica igual a menos 1, e assim eu tenho a segunda solução do meu problema. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo foram apenas essas 3 equações incompletas do segundo grau. Se você quiser praticar mais dessas equações, eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo o link de uma outra aula que eu gravei. Essa aula está em inglês, mas apesar de estar em inglês, eu falo bem pausadamente, então eu acredito que você consiga acompanhar e consiga entender, tá, a resolução, e você vai poder lá praticar mais 3 equações do segundo grau. Tá? No próximo vídeo eu vou gravar a resolução de equações do segundo grau completas da forma ax² mais bx mais c igual a zero, utilizando também o método da fatoração. Vocês viram que, uma vez fatorada a equação, a solução fica bem mais fácil. Eu sei que, no caso de equações do segundo grau completas, o principal método, ou o método mais utilizado pelos alunos, é o da fórmula geral, né? Também conhecida como a fórmula de Bhaskara. Ela é dada por menos b, ou seja, o negativo do coeficiente b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2a, ou seja, o dobro do coeficiente a. E quem é delta? Bom, delta você encontra tomando o quadrado do coeficiente b e subtraindo o produto 4 vezes a vezes c. Então, muitas das vezes os alunos calculam o valor de delta inicialmente e depois jogam na fórmula geral para encontrar as soluções de x. Repare que nessa fórmula eu vou encontrar duas soluções, né? A solução onde eu somo esse primeiro termo com a raiz de delta e a solução em que eu subtraio o menos b pela raiz de delta. Tá? Mas nós vamos aprender a resolver equações completas do segundo grau pelo método da fatoração no próximo vídeo. Tá? E se você gostou desse vídeo e pretende me seguir aqui, considere se inscrever, porque eu vou estar sempre postando vídeos novos, né? Não só apenas sobre equações do segundo grau, mas eu vou passar a seguir o currículo IB, tanto de matemática quanto de física e também de astronomia, que eu já vi que tem alguns tópicos de astronomia lá no currículo IB. Então, se você tem interesse, considere se inscrever no canal e, se puder, dar um like aí no meu vídeo, é importante para esse vídeo ganhar um alcance muito maior. Tá bom? Obrigado por assistirem o vídeo e até a próxima.